Olá, querido concurseiro, eu sou Luciana Peixoto, professora de Processo Penal do QConcursos, delegada de Polícia do Estado de São Paulo, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a carreira de delegado de polícia com vocês. Muita gente tem dúvida do que o delegado faz na prática, como que é um dia a dia na delegacia, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês umas informações. Eu também tinha dúvida quando eu entrei para a polícia, eu não tinha policial na família, então era um pouquinho obscuro para mim essa parte da atividade policial. Eu acabei pesquisando muito, procurei profissionais, até mesmo para saber se era essa carreira que eu queria. Saiu o edital de 2023 da Polícia Civil de São Paulo com 552 vagas. Esse é o maior concurso da história para delegado de polícia. Eu acho que eu nunca vi tanta vaga assim. O meu concurso é de 2013, foram 129 vagas e eu já achava grande. Depois a gente teve 2 concursos gigantescos de 250 vagas. Achei que eu nunca ia ver concursos tão grandes e agora veio 552 vagas. Então é a sua oportunidade de se tornar um meu colega. Como que funciona o dia a dia de um delegado? Depois que você entra para a polícia e passa pela Cadepol, você vai ser lotado em uma delegacia. A gente tem a possibilidade aqui em São Paulo de ficar no DECAP, que é a capital, Demacro, que é a grande São Paulo, entra aí as cidades do ABC Paulista, Diadema, Osasco, Barueri, e entra também o DEINTER, né? A gente tem a possibilidade de você ir para o DEINTER, que são as cidades do interior. Em cada delegacia, você vai exercer uma função específica. Se você for para uma delegacia territorial, você vai atender todos os tipos de crime. Mas dentro de uma delegacia territorial, você tem a possibilidade de ficar no plantão ou a possibilidade de ir para um cartório. O plantão, ele faz o atendimento ao público e às forças de segurança pública. Então, todo mundo que entra na delegacia para buscar alguma informação, para fazer um boletim de ocorrência, para dar uma notícia do crime, uma notícia crimes, vai ser atendido pela equipe de plantão. Essa equipe de plantão, ela também é responsável pelas forças de segurança pública. Então, quando a PM, a GCM, a Polícia Rodoviária Federal traz alguma ocorrência, essa equipe de plantão que vai ter que resolver. O delegado, ele tem uma função muito importante dentro do plantão. Ele pega a ocorrência quente, o crime acabou de acontecer, a gente tem uma situação flagrancial e ele precisa decidir o que vai ser feito. Ele precisa decidir a perícia, ele precisa decidir se vai manter alguém preso, se vai fazer um flagrante ou se eventualmente aquele fato não está em situação flagrancial, se tem fiança. Ele vai fazer o atendimento à família de vítimas, que é muito importante, e vai atender aí os locais de crime. Eu passei 4 anos aproximadamente da minha carreira num plantão policial. E o plantão policial, ele é como um pronto-socorro. Você aprende muito. Você vê todos os tipos de crime. Não tem uma rotina o plantão. Cada dia tem uma ocorrência diferente e você precisa tomar decisão assim, ó, num piscar de olhos. Eu falo que a profissão do delegado, inclusive, é uma das mais complicadas. Porque quando a gente está atrás da cadeira, num escritório, num gabinete, o juiz, o promotor, o defensor, ele está diante do papel. Ele está diante daquilo que já foi documentado, ele tem um tempo para pensar. O delegado não. O delegado, ele está ali no meio do fogo da ocorrência. É todo mundo na delegacia, aquela gritaria, né? Aquele tanto de gente com os ânimos elevados porque o crime acabou de acontecer. Ele precisa decidir sobre a liberdade de uma pessoa em questão de minutos. Isso é muito importante. Ele precisa ali tomar todas as decisões de um crime que aconteceu. Às vezes, se ele não pediu uma perícia, aquela prova se perdeu. Então ele precisa ali decidir pelas perícias, ele vai para o local de crime com a sua equipe para poder acompanhar a perícia, para poder colher informações, câmeras de segurança. Então o plantão é muito importante. E todo delegado passa pelo plantão policial, todo mundo aprende muito com as ocorrências. E a gente tem que lembrar que o plantão também é aquela rotina que não é muito fácil, porque são plantões de 12 horas. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o plantão ele é regulamentado 12 por 24, 12 por 72 horas. Então os plantões são de 12 horas, lembrando que nem sempre você vai sair com 12 horas de plantão, viu, gente? Porque muitas vezes eu já peguei plantão e saí quase 30 horas depois, porque eu entrei numa ocorrência que ela desmembrou, a gente conseguiu estender a investigação. E aí, quase 30 horas depois que eu fui chegar em casa. Não é sempre que são essas 12 horas, não. Mas ele tem aí um horário mais ou menos definido. E também o plantão, ele tem o plantão noturno, né? E também a gente não pode esquecer que um dos plantões é noturno. Então a gente tem que saber que vai entrar às 8 da noite e vai sair só às 8 da manhã toda semana, o que inclui final de semana e feriado. Já a rotina do cartório é um pouquinho diferente.
o cartório é responsável pelos inquéritos, pela investigação. Então, a regra é que o cartório ele faz o atendimento mais ou menos no horário comercial. As equipes não têm aquele horário fixo para chegar, a gente não bate cartão igual se tivesse numa empresa, mas a gente tem uma rotina aí que chega na delegacia 8, 9 horas e sai 5, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Muitas vezes essa equipe chega às 3 da manhã para poder fazer operações, 3, 4 horas da manhã. E diversas vezes eles passam do horário indo aí até a noite, até a madrugada. A equipe do cartório, ela é responsável pela investigação. Então, o delegado que está no cartório, ele vai traçar os rumos da investigação. Para isso, ele vai fazer a parte jurídica, ele vai fazer as representações, vai determinar para as equipes o que vai ser feito, vai acompanhar o escrivão ali no andamento do inquérito. Então, ele vai pedir para o escrivão para dar andamento no inquérito, aquele andamento, a parte processual, a parte jurídica, e também ele vai determinar o que a equipe de investigação vai fazer por meio de ordem de serviço. Então, ele vai analisar aquele caso em concreto e vai falar: eu preciso ouvir essa testemunha, eu preciso que chame a vítima, eu preciso que busque essa prova pericial, eu preciso que busque uma câmera de segurança, eu preciso que faça uma investigação tecnológica e que pesquise esse perfil de rede social. Então, o delegado vai trazendo o direcionamento e ele vai passando essas informações, tanto para o escrivão quanto para a equipe de investigação. E vai colhendo os elementos, fazendo com que ele tenha a sua convicção jurídica e que ele possa fazer também as novas determinações. Então, o delegado do cartório, ele é o responsável pela investigação. Quando você faz um boletim de ocorrência na delegacia, nem sempre a gente tem aquela situação flagrancial, a gente tem aquela situação emergencial do plantão. E aí vai para um delegado que vai fazer toda a investigação, todo o inquérito policial, colher os elementos de materialidade, vai buscar os indícios de autoria e aí, finalizado o inquérito, ele faz um relatório final que vai para o Ministério Público, para o querelante, para oferecer a queixa-crime ou a denúncia e virar aí a fase processual. Então é muito importante que essa investigação seja robusta e que o delegado ele faça ela amarradinha, eu falo essa palavra, né, mas que ele deixe ela bem concreta para que a gente tenha a efetiva responsabilização na fase processual. Se a gente faz uma investigação frouxa, se a gente faz uma investigação com vícios, eles vão conseguir, a defesa vai conseguir trazer provas contrárias, vai conseguir invalidar alguns atos feitos na delegacia e, claro, isso vai esvaziar a sua investigação e vai trazer a absolvição, não vai trazer a responsabilização devida. A gente tem ainda as delegacias especializadas. Algumas possuem um plantão de atendimento ao público, outras não, mas elas são especializadas em crimes específicos. Então, você desenvolve a sua investigação toda voltada naquele crime. É importante que a gente tenha delegacias especializadas porque alguns crimes precisam de uma investigação mais aprofundada. E quanto mais você investiga um crime específico, você vira especialista naquele tema. Você vai aprendendo a investigar. E a sua investigação ela fica mais complexa, a equipe fica mais treinada e, claro, consegue trazer elementos mais fortes para o nosso inquérito policial. Aqui em São Paulo a gente tem diversas delegacias especializadas. Eu posso citar para vocês o DHPP, que é a Delegacia de Proteção a Pessoas e Homicídio. Dentro do DHPP tem a homicídios, mas tem também criança e adolescente, desaparecidos, pedofilia. A gente tem aí dentro do DOP, que é a Divisão de Operações Especiais, a DEATUR, que é a delegacia voltada aí para atendimento de turista. A gente tem a DAS, que é a Divisão Anti-Sequestro. A gente tem os grupos operacionais. A gente tem o DEIC, que é a nossa delegacia, o DEIC é especializado em investigações criminais. Dentro do DEIC tem crimes patrimoniais, a DIVECAR, que são crimes relacionados a carro, roubo à carga, roubo de banco, facções criminosas, latrocínio, então também tem diversas especializadas dentro do DEIC. A gente tem hoje a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que atualmente também está dentro do DEIC. Existem diversos núcleos para investigações especializadas. E claro que o delegado sempre vai estar comandando a equipe nessas unidades. O delegado ele é fundamental como um juiz dentro da equipe. Ele precisa direcionar o trabalho de cada um da sua equipe, do investigador, do escrivão,
do agente policial e ele que vai reunir todas as provas, demonstrar seu conhecimento jurídico. É importante que a gente lembre das peças jurídicas, de toda a fundamentação que o delegado precisa apresentar para o juiz e toda a responsabilidade que traz o cargo. Eu acho que quando eu entrei na polícia, quando as pessoas falam o que mais te assustou, você teve algum baque na polícia, eu falo que é a responsabilidade do cargo. O cargo de delegado traz muita responsabilidade, porque a gente tem que andar dentro da legalidade. E é difícil você reprimir o crime que é totalmente ilegal andando dentro da lei, cumprindo tudo que a lei determina, porque qualquer ato do delegado pode ser impugnado. Então a gente precisa fazer uma investigação robusta e de forma legal. E resolver sobre a liberdade de alguém, sobre a imputação de um crime, que é algo que vai mudar a vida de uma pessoa, também traz uma carga de responsabilidade muito grande. Então, se você quer ser delegado de polícia, você tem que saber que o cargo não é só um cargo que traz um certo poder, não é só um cargo que te coloca numa posição de autoridade. A gente tem o contraponto de toda a responsabilidade que vem com o cargo. Eu espero que você aproveite as 552 oportunidades que se abriram na Polícia Civil de São Paulo. Que se você quiser também ir para um outro estado, a gente tem diversos editais que estão para abrir, mas que venha para o cargo de delegado de polícia. Eu vou ficar muito feliz de ser sua colega e de compartilhar essa rotina louca da polícia com vocês. Até o próximo vídeo.